Boa tarde. Obrigado por essa oportunidade. Cumprimentar todos os vereadores, as vereadoras, o presidente, como falou, me conhece desde criança, o Paulinho. A oportunidade minha hoje aqui é para falar um pouco para os senhores e para as senhoras e para toda a sociedade. Falar um pouco sobre a mão de obra, o trabalhador portuário avulso e os trabalhadores portuários. Eu me chamo Hernando João Alves Júnior, eu tenho 34 anos, tenho 2 filhas, estou à espera do meninão agora, né? Sou natural de Itajaí, né? Eu sou filho de aliança da comunidade de Transfiguração, sou trabalhador portuário avulso da atividade de capatazia. Estou de presidente no Sindicato dos Arrumadores até 2020 e também estou de presidente da Intersindical. A Intersindical, ela congrega hoje trabalhadores portuários avulsos das atividades de estiva, de bloco, consertador, conferência, capatazia e vigia. Além dos trabalhadores portuários inseridos com vínculo empregatício, através do OGM Itajaí, e servidores do Porto Itajaí. São cerca de 1.000 trabalhadores da nossa cidade, onde consideramos todos trabalhadores portuários. Hoje eu venho falar na tribuna sobre o que tem acontecido no Porto Itajaí nos últimos meses e anos, dos desafios que enfrentamos e como em conjunto conseguimos superar. Porém, antes disto, é preciso lembrar-se das inúmeras vezes que o Porto se encontrou em estado de calamidade. Tivemos as enchentes de 84, 2008 e 2011, e a migração da carga para fora de Itajaí. Posso dizer aos senhores que foi uma época muito triste, todos esses eventos. Nós, trabalhadores, podemos dizer para vocês que nós somos sobreviventes de todas as situações que o Porto se encontrou. Por quê? Porque os trabalhadores portuários avulsos, eles não possuem um salário, uma renda. Todo o salário dele é feito dia após dia. Ele só recebe se tiver trabalho no porto. Se não tiver navio atracado no cais, fim do mês ele não tem nenhuma receita sequer. Sabemos da importância de todos os atores na cadeia portuária. Certo que cito a frase de Madre Teresa: o que eu faço é uma gota no meio de um oceano, mas sem ela o oceano será menor. Agradecendo a oportunidade, este é o momento para que a sociedade como um todo conheça um pouco do trabalhador portuário, dos sindicatos e da nossa gota no meio deste oceano chamado Porto de Itajaí. A exemplo dos senhores e senhoras aqui, os sindicatos muitas vezes são desacreditados também, por infelizmente do nosso meio existirem ainda pessoas que não se dão o valor do cargo que tem, da confiança que se foi. E isso eu posso dizer para vocês que muitas vezes eu passo por diversos trabalhos, por os trabalhadores não ter essa confiança, porque tem aquele ditado que somos todos ladrões, todos corruptos. Então é um esforço em conjunto para mudar esse cenário. E posso dizer a vocês que foi graças aos esforços dos trabalhadores portuários, de seus sindicatos e do apoio de suas federações em Brasília, sempre que solicitadas pelo poder público, que maduramente sentamos à mesa de negociação e auxiliamos a angariar fundos que colocaram novamente o Porto de Itajaí como a mola propulsora do município de Itajaí e do estado de Santa Catarina. Foi com este apoio incondicional da Intersindical, dos sindicatos e de suas federações que conseguimos auxiliar e alavancar o Porto de Itajaí e a economia do município. Foram também os sindicatos que, junto às suas bases e a pedido da PM Términos, que concederam descontos nos seus salários dos trabalhadores para a empresa arrendatária conseguir trazer novas linhas e navios para o Porto de Itajaí. Foi com o crescimento e o entendimento das relações sindicais, gerando a abertura e o diálogo com os trabalhadores, fundamental para este momento de crescimento que vive nosso terminal portuário. É natural que a classe política pegue carona nas conquistas e no crescimento do Porto de Itajaí, até porque a cidade vive um bom momento, mas não podemos deixar de lembrar que lá atrás, quando o nosso porto parecia fadado à falência, não buscaram o apoio junto aos trabalhadores portuários. Naquele momento, fomos deixados de lado,
por aqueles administradores do porto e da classe política majoritária. Afirmo a vocês que a virada começou em 2015, com a inclusão da pauta portuária como prioridade do Fórum Parlamentar Catarinense, promovida pelos sindicatos em comitiva a Brasília. Todos os sindicatos da área portuária, independente da atividade realizada, em conjunto, financiamento do próprio trabalhador com dinheiro, arcando as suas viagens, a gente procurou o Fórum Parlamentar Catarinense e conseguimos, pela primeira vez da história desse fórum, reunir todos os deputados. E ali foi incluída a pauta do Porto de Itajaí, onde ali abriu a porta para o superintendente do Porto em levar as demandas e tudo que estava entravado lá. Provamos que, com boa vontade e numa união em prol de um bem comum, conseguiríamos resolver os problemas do Porto e trazer a pujança da economia do município. O que vem acontecendo gradativamente. O exemplo da necessidade do Porto na vida de cada um de nós é que, para cada R$1 que temos no bolso, 80 centavos são oriundos da atividade portuária e sua cadeia produtiva. Esta cadeia produtiva envolve desde a Superintendência do Porto de Itajaí, a Prefeitura, esta respeitável Casa Legislativa de Itajaí, a arrendatária PM Terminals, os armadores, donos dos navios, os trabalhadores portuários, os caminhoneiros, borracheiros, postos de combustíveis, despachantes, órgãos intervenientes, entre outros necessários para que o Porto de Itajaí funcione e renda para todos. Fruto deste marco, que foi a participação dos sindicatos, hoje podemos ver o berço 3 concluído e operando, o berço 4 e a obra da Bacia de Evolução em fase final de conclusão, e tantos projetos em pauta para a expansão e o crescimento do Porto de Itajaí. Certo que buscamos muitas melhorias relacionadas às questões logísticas e operacionais, a qual temos a passar aos senhores. Temos como urgente e necessário o retorno do recebimento de contêineres 24 horas por dia, pois o Porto opera 24 horas por dia. Para isso, é necessário que os terminais retroportuários voltem a operar 24 horas por dia, acompanhando o horário de funcionamento do Porto, deixando de concentrar as cargas, que hoje são entre 6 horas da manhã e 23 horas. Desta forma, otimiza-se o uso da estrutura portuária, distribuindo-se mais recebimento de caminhões no Porto, consequentemente, minimizando ao máximo a interferência dos caminhões no trânsito da cidade. Temos também o RAC, o Recinto Alfandegado Contínuo, que fica na Caninana, próxima à concessionária da Ford Veículos. Esta área é do Porto e é usada como armazenamento de contêineres, porém não está ligada diretamente ao Porto, pois é dividida pela Rua Blumenau. Logo, os contêineres que lá são descarregados passam depois por transferência entre RAC e Porto, onde são novamente carregados em caminhões, voltam para a fila do Porto, para serem descarregados perto do cais. Entendemos mais do que necessário o adensamento da área do RAC ao Porto, com o desvio da Rua Blumenau, como já previsto no Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Itajaí, com operações portuárias mais ágeis, racionais e diminuindo o número de caminhões na via pública do entorno do Porto, com as transferências de contêineres entre o RAC e o Porto. Mais do que necessário é a ampliação da retroárea do Porto de Itajaí, que hoje tem pouco mais de 155 mil metros quadrados, onde irá operar com 3 berços de atracação. Os padrões mundiais atuais dizem que para cada berço de atracação são necessários 400 mil metros de retroárea. Logo, urgente, é necessário que a administração pública adeque-se aos padrões mundiais de operação, necessitando mais do que duplicar sua área para manter o porto competitivo frente aos concorrentes do Estado e da região sul do país. Havemos de enaltecer também que hoje temos a obra do berço 3 concluída, graças a recursos estaduais e federais. As obras do berço 4 e a própria Bacia de Evolução seguem em andamento. Ambas são obras fundamentais para o crescimento do nosso porto. Destacamos como importante essa prestação de conta aos senhores vereadores e à população de Itajaí. É fundamental, neste momento, registrar que abrimos mão de conquistas históricas em torno de um projeto coletivo. Isso porque sabemos que o Porto de Itajaí não é apenas o ganha-pão dessas 1000 famílias
hora que eu represento, mas é a mola propulsora da economia de nossa cidade, da nossa região e também de Santa Catarina. Finalizo repetindo, sempre fomos e estaremos firmes e fortes na luta pelo Porto Organizado de Itajaí. Não mediremos esforços em auxiliar aqueles que buscarem nos representantes da mão de obra a ajuda para superar as dificuldades, pois usamos os momentos de crise para o crescimento. Fica aqui o meu registro, o meu agradecimento a todos os trabalhadores portuários, os portuários avulsos, que fielmente sempre ajudaram no crescimento do porto, cortaram na própria carne, deram desconto mais uma vez em seus salários, para que os navios possam se retornar, e o meu pedido para que a gente valorize o porto, sim. A cidade tem vários outros segmentos, mas a gente pode comparar que o porto é a mola propulsora. O que o município arrecada do porto é um valor muito significativo. E eu tenho acompanhado muitos portos do nosso estado, do nosso país, e as cidades que têm os portos, elas se doam integralmente para o porto. A gente precisa de muito investimento ali ainda, que o nosso município pode ajudar. Meu muito obrigado a todos vocês.